Deus seja sempre louvado. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, iniciamos esta reunião. Ela é de evangelização universal e também de esclarecimentos e algumas solicitações que Deus nos traz avante. Eu dou graças a Deus porque desde a minha infância sirvo o Senhor na congregação do justo. Já tivemos alguns nomes, como Congregação Cristã do Brasil. Então não pertencia ao Brasil, pertencia ao universo. Hoje é Congregação Cristã no Brasil, na América, na Argentina, no State of America. Bom seria, principalmente ontem, mediante a palavra que Deus mandou, que fosse então nós termos o nome de Congregação Cristã Mundial, porque está tendo surgiu muitos irmãos que tiveram e gravaram e fizeram a Congregação Cristã Ministério Jandira, Congregação Cristã Alphaville, temos outras, muitas, importantes, que todos estão louvando a Deus, Pediria aos irmãos que formaram as suas casas de oração, e registraram, para que tomem um cuidado. Nós nascemos todos, eu posso dizer, porque muitos irmãos ainda não tinham nascido, que temos o cuidado de não propagar contra o Ministério da Confissão Cristã no Brasil, nenhum. Eu, um dia, numa reunião, eu tive o prazer de estar em uma delas e em vários lugares. Eu falei para os irmãos, nós saímos de lá, não vamos sujar no prato que nós comemos, dito popular, tá? Nós vamos, tá bem? E só isso, tá bem, irmãos, tá? Não, vamos todos, falamos bem dos irmãos, os irmãos falam bem de nós. Como ontem, no Conselho dos Anciãos, teve o culto, glorioso online, foi o irmão Davi Trevisan que atendeu, foi prudente em tudo, tá? Teve uma coisa que ele falou e que nós temos que tomar cuidado, todas as denominações e todo o povo, não é só da congregação, é do mundo inteiro. Nós estamos passando por calamidade, ainda bem saímos de uma pandemia, já está vindo, ela deu uma baixadinha, mas está, graças a Deus, as crianças de 1 ano em diante, 3 anos já vai ser vacinado. Isso é muito, eu tenho meus netinhos, bisnetinhos, então para mim foi motivo de muita alegria, tá? E para o povo também. Ontem ele falou sobre não desperdiçar alimentos. Eu desde neném aprendi isso. Mamãe colocava a porção que eu comia. Quando sobejava, a gente guardava. No outro dia, passado um dia, a gente guarda tudo na geladeira. Naquele tempo nós não tínhamos geladeira, mas guardava no recipiente e fazia um caldo, ou fazia um rangu, tá? Certo? Misturava tudo, E depois a gente come, é muito gostoso. Então, economia é tudo, a necessidade. Quando o nosso presidente Getúlio Vargas faleceu, nós estávamos na divisa do Paraguai, do lado do Paraná, com uma tristeza muito grande, e ali nós cortava a laruta. Quem não sabe, é uma planta rasteira, ela cresce um pouquinho, e ela dá assim, a gente corta um tipo de palmito, e a raiz a gente faz farinha também. E quando no mato, quando a gente está assim no sertão, o que acontece? Some tudo, peixe, a gente vai comendo, vai alimentando, o tatu some, as pombas do ar somem, não tem nada. E o mascate não vinha, mas nós ia
e tomava café de gozo, ou café ruim, mas de tanto que falava era café de gozo. Torrava ele, é uma semente, e nós tomava, tá? E Deus até que foi preparando, papai sempre na evangelização, comerciante forte, mas aí Deus mandou ele para outro lugar, mandou ele para outro, e nós, enfim, isso é o que eu estou falando sobre ontem, né? Então, vamos cuidar, muita gente perecendo. Por falar nisso, quero falar com meu amigo, que Deus mandou falar contigo hoje. Sabe por que eu vou falar com essa persona, essa pessoa? Porque ele me ouve sempre. E eu só tenho a agradecer a ele, porque nós, brasileiros, estamos lá. Ele sabe disso, gente de muitos lugares do Brasil foram para lá, principalmente os que cuidam de lavoura. Ele requisitou muito. Nós temos irmãos. Às vezes até alguns irmãos não sabem, mas eu sei. Tanto na Rússia como na Croácia. Tá? E sempre nunca tivemos problemas de atendimento da obra. O Putin sabe que nós, os Zelensky sabem que nós somos um povo apolítica, não criticamos ele, não falamos nada, nem para um nem para outro, e quer ali na Polônia também, a gente sempre está em contato, porque eu tive na minha infância tios húngaros, russo, a primeira igreja batista russa em Altino, Osasco, também depois tivemos a primeira igreja batista em Itapevi, terreno até foi doado por um tio meu, onde que hoje tem escola, é muito grande, a Batista Russa. E tive também a primeira em Buri, com meus tios, um deles faleceu ali, levou toda a família, ele foi também o primeiro encarregado, quer dizer, recuperador de Buri, que o Pedro Antunes Vieira, e depois Deus chamou a família dele, papai anunciou a graça para ele, deixou ele atendendo lá. Depois veio o irmão Tuta, depois de muitos anos, já todos os irmãos Tuta eram um irmão que trabalhou em alumínio, e ele aconteceu que aposentou e mudou para Buri, Aracaju, depois Buri. Tá? E tivemos nós, muitos irmãos, a história é muito linda, que papai, nós somos o primeiro crente em toda essa região. Sorocaba, quando nós chegávamos, já tinha ancião, era um Fernando Afonso. Tá? Só tinha ele também. Tá? Muito bem, depois Deus levantou um irmão de Votorantim, quando Deus recolheu esse irmão, teve Cortez. Ele tem o mesmo nome do irmão de Ponta Grossa, que levou o evangelho lá em Santa Catarina, não tinha nenhum crente, na Praia dos Ingleses. É coisas assim, que depois vamos mandar que o assunto aqui é o Putin, né? E tudo. Eu agradeço ao senhor e aos coronéis que sempre nos honraram e sempre nos ouviram. E aí nós temos muitos nas fazendas, nos sítios, e reúnem nas suas casas, fazem culto em louvor a Deus, tá? Então quero agradecer ao senhor, porque e os coronéis de ambos também, porque nós temos total liberdade. Eu tenho certeza, tanto ali, com todo o cuidado da guerra, né? A gente chega na Polônia, sabe a hora que entra, a hora que sai. E assim também na Rússia. E o senhor nos atende, nunca mexeu conosco, nunca. Pelo contrário, sempre ajuda na agricultura, tá? Em vários lugares aí. E a gente tem esse prazer. Eu só falei por isso, por causa da primeira igreja batista russa, tá? Porque daí que veio, através, né, dos apóstolos, né? Principalmente João, né? Esteve aí, outros também. E quando foi levar as bênçãos, lá são 3 reis, um saiu daí da região, não é isso? 3 reis, magos, né? Que levaram incenso, amigo, mirra para o Senhor.
Eles foram iluminados quando que o rei queria executá-los de lá, né? Herodes, o Senhor pegou e avisou o anjo: vocês não vão por esse caminho, vai por outro. E Deus iluminou através da lua. Deus que abençoe você. E nós somos um povo, como o irmão Cláudio explicou uns cultos atrás, que nós não temos, não envolvemos com política. Eu ia ser candidato, quero rogar as minhas condolências à família do Engraxate, que eu conheci ele como Engraxate em Foz, depois em seguida cresceu, eu fiz loteamento, Foz do Iguaçu, dou graças a Deus, porque eu peguei o projeto aqui de Bariri com o irmão Rubens Furlan, ele me pegou com todo carinho, tá? E me deu na minha mão. E eu, na época, estava em Foz e precisaria fazer os loteamentos, juntamente com o Sérgio Vive e Luiz Vivian, né? E ali chegando, Deus preparou, iniciamos, tá? É uma história muito linda, tá? E nisso conhecemos esse senhor, já era o Sérgio professor na Faculdade de Direito, ele foi meu sócio, e então só tenho que agradecer a Deus e orar por todos aí, que não compensa briga. É uma fatalidade, conheço muito daí. Eu ia ser candidato aí a prefeito, na época eu tive aí 92, 90 e pouquinho, tá? Mas nós temos uma doutrina santa e nós seguimos o ensinamento, tá? Que é do nosso... eu sempre ouvi o conselho dos anciãos e ouço a palavra. Como estava tudo pronto para mim mandar para frente, eu disse: eu vou ouvir a palavra. Eu tinha comunicado o ministério achou, não tem problema, tá? Aí Deus preparou, Deus não permitiu, não quis, Deus o sabe. Eu ia, daí o meu sócio falou para mim: olha, irmão, eles não apresentaram ninguém e não vai apresentar. O irmão Diniz depois falou comigo, fiquei muito abalado. Eu disse: então, me vê a ficha, pergunta aí para ele, tem problema ser candidato? Nós já estava lá morando, tinha tudo lá, e eu falava também, como estou falando aqui, dos problemas, e assim nós anunciamos. Mas nós somos um povo, lá atrás nós conhecemos, somos um povo apolítico, somos livres, mas não podia predicar, né, irmãos argentinos, Paraguai, Uruguai, predicar a palavra de Deus, não podia pregar a palavra de Deus, tá? Hoje foi livre. Aí o irmão Luiz Sanches ligando, falou com o irmão Wilson em Ponta Porã, viajamos, fomos lá, marcou: ó, irmão Zé, nós marcamos aqui por irmão atender uns serviços divinos, com a coleta, busca dos dons e uma abertura de uma casa. Bom, fui, cheguei, já encontrei com o Luiz Sanches, já encontrei com todos, e fiquei muito contente. Depois fomos para a Assembleia, voltei para a Assembleia, lá no Mato Grosso. Então dou graças a Deus que ali pronto, ali acabou. Não quis ser candidato, ficaram bravos comigo, né? Mas estou aqui. Então nós conhecemos a maioria das pessoas em Foz do Iguaçu. E eu vendo o projeto dentro de Foz, desenho, como que é nós que preparamos. Então conheço os bairros todinho, desde a entrada de Santa Teresinha do Itaipu, e entrando em Foz conheço. Deus deu a graça porque nós fizemos juntamente com o céu um projeto. Então, ele foi aberto avenidas e assim por diante. Eu estou falando porque o moço que falou, eu falava em Engraxate, né? É que foi morto, né? Nós não podemos, pedimos a Deus e através disso console a família, duas famílias muito queridas de Foz, e os povo de Foz lá tem como se fosse meu pai, um João Ferreira Marques, ancião da obra de Deus que Deus recolheu. Tem o outro irmão que carregou no colo, os dois carregaram no colo, pai e filho, um Emílio Ferreira Marques, a esposa do irmão Jonas
que Deus também já levou, tá? Nossa família lá, ela foi minha mãe de peito também, porque minha mãe me abandonou, e é outra história que depois nós contamos no outro tempo. O objetivo aqui é o seguinte: nós, pelos nossos estatutos, não podemos ser candidato quem prega a palavra. A Irmandade é livre, tá? Muito bem. Até que Deus venha iluminando o conselho e depois nós venhamos. O objetivo é não se envolver com nada, viu, querido Pucci e Zenes, coronéis, nós não se envolvemos. Por isso que nós temos liberdade de ir aí pregar a palavra, anunciar, falar com todos vocês. Nós temos essa amizade que é muito útil. Então quero te útil pelo seguinte: a gente solicita o senhor, se eu precisar sair daqui agora, o senhor me aceita aí, né? E o senhor cuida com carinho, nunca se envolveu com a nossa irmandade, temos liberdade, embora é restrito em casa, sabemos disso também. E nós sabemos se colocar, pode ser na Coreia, nós sabemos respeitar os governos, tanto do Sul como do Norte. Aquele senhor que também parabenizamos, o ex-ministro do Japão, é uma pessoa que nós sempre tivemos um relacionamento bom, tá? Não tivemos nunca problema lá também. Por quê, queridos irmãos? A coisa mais linda que tem nós, quero esclarecer agora, queridos irmãos juristas e alguns que têm alguma dúvida. Quero esclarecer a toda a nação brasileira. Neste país brasileiro e quase toda a América Latina, nós não temos nada que impeça a liberdade cristã. Tem os partidos, levam o nome, seja como for, comunista, isso, aquilo, ou outros, mas não. Todos aqui, 90%, que eu saiba, são cristãos, tá? Tem fé. Um país mais ou menos que não tem assim, a população, não é irmandade, nós estamos bem lá. Eu gosto muito do Pablito, né? Pablito, tudo bem, Pai Deus, Deus te abençoe. Todo Uruguai, tá? O seguinte, o povo em si, a cultura, ela é um pouco ateu, não crê muito em Deus, é lá. Tá? Nós nunca se envolvemos. Na Argentina, quando Deus deu a graça de estar lá e atender antes, há muitos anos, aí depois fui designado também pelo Ministério de Fotos, mas já o conhecia, já ia Paraguai e outros lugares, já tinha ido no Uruguai também. O que acontece? Lá nós era considerado as igrejas religiosas cristãs, só a católica apostólica romana, só ela. As demais não. Então nós tínhamos uma dificuldade de relacionamento explicando. Tanto é real, como um Pablito, seus pais serviram, ele também me parece, na Argentina. E são os primitivos, tá? E eu sou primitivo por conhecimento dos servos lá em todo lugar, da primeira igreja que ficou lá, que era a Assembleia Cristiana, tá? Muito bem, nós temos muito relacionamento com eles, hoje eles já estão aqui também. Seguem, conheço desde os princípios os irmãos, atendemos lá cultos muito, e dentro com eles, batismo nosso, lá também. Então nós tínhamos essa dificuldade na Argentina, só para esclarecer a todos, que no Brasil todos são de acordo à lei. A nossa lei é republicana, democrática e de direito. Nós temos a Suprema Corte nossa, que está acima de todos os pilares, juntamente com os três poderes. Então, um candidato para ele ser, ele não pode falar, ele não pode negar a existência de Deus. Até queria falar ao Supremo Tribunal que conserve a Escritura Sagrada
como sempre, conserva na frente. Quando vai fazer o juramento, é em cima da Bíblia. E nós temos alguma coisa aí que fica para o próximo governo, ganhe quem ganhar, que nós temos o fake news. Vou falar direto já uma coisa aqui. Fake news é mentira. Tá? Traduzido para a língua inglesa, o americano. Tá? Então se reduz muito a palavra, né? Quer dizer mentira. O pai da mentira é o diabo. Então não pode ter. Deus que abençoe o Supremo, que está cortando, tem que cortar. Tem mais coisa, tem coisa que passou que nós não conseguimos, que é contra a palavra de Deus. Isso fica para outro governo, tá? Agora, porque o objetivo aqui é falar hoje o meu amigo Putin, né, Zelensky, para que possamos, eu pronuncio minha mão, pronuncio como é aí, tá? Deus que abençoe. Então, é o seguinte, são os dois presidentes e também os coronéis. A perca já foi grande, amigos, muito grande. Pediria ao senhor Putin, vamos, se Deus, senhores, tiverem coronéis, parem, morreu muitos inocentes, dos dois lados. E digo para os senhores, a Ucrânia falou a respeito, Zelensky falou que tem 1 milhão, tem mais, tá? Tem gente, moços principalmente, aqui nós tivemos no Brasil a época de Lampião, que é a época do meu pai, tá? Ele foi tido como um deus, defensor, tal. Assim é a Ucrânia. Tá? Senhor, veja bem, ele falou 1 milhão, é pouco. Entra e atravessa milhares de pessoas, de jovens, se oferecendo para lutar. Isso não é bom, não estamos trazendo resultado. O prejuízo foi grande para a Rússia, foi grande para a Ucrânia e para os países em volta. Deus nos livre, começa a atacar os países, a Rússia ali, que está ali do lado, e começa a reivindicar. Isso não é bom. Pediríamos, pela confiança que tenho e a credibilidade contigo, Putin, faz uma reunião com seu irmão, que são irmãos que eu digo, ali, a família, a mesma família, tá? Rússia, ucraniana, ali por diante, tá? Para que possamos parar. Um cede um pouquinho, outro cede um pouco, para com isso, porque não é só vocês que estão sofrendo, o mundo inteiro. E vocês parando com uma guerra, seja invasão em guerra, como o senhor fala, tá? E Deus dos céus vai dar para vocês muitos anos de vida e com saúde. E vai acontecer o seguinte, que o mundo vai reconhecer. Se nós pudéssemos dar uma parada com todo o sofrimento, faz aí por 1 ano, 2 anos no mínimo, e para que não se transforme em nada. Falando do Alasca, essas coisas, não se envolve, não dá nada. E ficamos, então, esse é o conselho, haja paz aí e no mundo. Na Ucrânia, vocês são a mesma coisa que nós aqui, Brasil, tivemos uma revolução de 32, o São Paulo achou-se oprimido, né, que tinha que sustentar o restante do Brasil, mas depois um estado que estava coligado achou que não, que era Minas Gerais, né, e por fim parou, e era para ser São Paulo como se fosse Ucrânia, separado, mas tudo era Brasil. Então, vamos ceder um do lado, outro do outro. Esse é o conselho que Deus manda, porque é o seguinte, nós somos simples mortais. O senhor, né, Putin, fica uma distância boa, né, é lógico, mas virá mais pragas, virão mais, tá? Está escrito aqui na palavra de Deus, guerra, rumores de guerra e assim por diante. Mas se nós, humanos, raciocinamos e voltar, vamos parar com a guerra? Vamos cuidar.
Porque eu sei que o senhor e os coronéis aí voltam, a gente sabe que voltam. Já voltaram, já tivemos caso, tá? Então, hoje não é justo os inocentes aí estar sofrendo, vai vir mais sofrimento. E Deus promete a vós. Tendo pacificação, Deus vai abençoar a Rússia e a Ucrânia. Tá? Certo? Pode ter certeza, em todos os países. Porque a graça de Deus já está aí, nos dois países. E não é de hoje. Às vezes nós não temos assim aquela liberdade, que nem propagaram e fizeram. Isso aí foi fake news, tá? Soltaram, montaram um negócio contra a China. China, Deus que vos abençoe. Temos entrada aí, nossa Irmandade está trabalhando, evangelizando. Quando falam alguma coisa, não é verdade. O reino de Deus está, não tem nada que não pode assistir, os cultos online. Não, ela está pregando em todo o Evangelho. Nós sabemos da obra de Deus. Meu neto quer falar a tua língua, o japonês ele já fala. Tem 7 aninhos, tá? É a língua comercial do mundo hoje, né? Juntamente com a americana. Senão eu vou ter problema na América, né? Também, né? E lá nós somos. Veio de lá, graças para nós, né? Veio da Itália, aí veio para o State of America e caiu aqui para nós. E lá é o país mais religioso que tem. Eles têm um outro método, não vamos chegar aí, né? Mas, irmão, tem uns irmãos que sempre estão lá, a obra de Deus lá é muito bela. Milagre, é só entrar em contato com o irmão Davi,